Oi pessoal, aqui é o grande mestre Luiz Paulo Supi e eu estou de volta para darmos continuidade para a nossa série a respeito da abertura inglesa. Bom, em vídeos passados, nós estudamos nós tivemos a oportunidade de estudar uma partida do Botvinnik, onde foi analisada uma partida onde o Preto respondeu aqui com E5. Eu acredito que naquela partida foi possível conhecer planos muito importantes aqui dessa abertura, então quem não viu essa partida recomendo que veja. Tentei explicar ali todos os momentos críticos daquele jogo, os planos que são importantes ali. Então agora chegou o momento da gente tentar olhar qual é a melhor forma, a melhor ordem aqui para chegar até aquelas posições onde o Botvinnik chegou. Porque de lá para cá, naturalmente, houveram algumas mudanças em relação à ordem de lances e eu tenho uma ordem específica aqui para vocês para evitar problemas na abertura, tá? Primeiro, eu vou dizer já qual é a nossa ordem. Eu estou recomendando aqui começar com G3. Se vocês pesquisarem, inclusive, na minha base de partidas, vocês vão observar que constantemente eu jogo G3 aqui também. E a razão para isso, pessoal, para não começar com cavalo C3 igual o Botvinnik começou, porque se vocês se lembram bem, aquela partida do Botvinnik com o Portisch seguiu aqui cavalo C3, cavalo F6, e depois de G3, D5, tá? E aí surgia posições assim de peão por e cavalo por. Então isso aqui é uma variante, é a posição depois de bispo G2 e cavalo B6, estaríamos falando de uma transposição de lances, mas eu acredito que a gente pode tentar ser um pouco mais preciso pelo seguinte: depois de cavalo F6, então cavalo C3, cavalo F6, G3. O preto aqui tem uma opção adicional, pessoal, que é um pouquinho incômoda, que são as linhas com o bispo B4. Essas variantes são bem sólidas para o preto de maneira geral. Claro que é possível jogar isso aqui de brancas, tá? Inclusive existem ideias muito importantes se desenvolvendo atualmente por aqui, como por exemplo a variante do Carlsen, que aqui ele joga E4 nessa posição constantemente para chegar nessas estruturas aqui de E4, C4. Nos matches Kasparov, Karpov, bispo B4, bispo G2, roque e cavalo F3 foi um tema, tá? Inclusive existe aqui uma vitória muito importante do Karpov de pretas. Inclusive tem um lance aqui que eu quero mostrar para vocês antes da gente passar para a nossa recomendação, que depois de tudo isso vinha E4, esse cavalo ia para G5 e depois de torre E8, inclusive não torre E8 direto, mas sim bispo por C3, DC3, torre E8, F3 aqui era o lance do Kasparov, e aqui o Karpov ganhou aquela partida com o curioso lance E3, né? Que a ideia é que assim, se a gente toma aqui em F3, o branco iria recapturar em F3 de cavalo, e essa posição aqui é considerada uma posição interessante para o branco, porque a gente tem esse centro forte aqui de peões, pode jogar com D3, E4, ainda tem um par de bispos, né? Esse bispo aqui de C1 tem potencial, tem um grande potencial, né? Agora, depois de G3, pessoal, o que o Karpov está tentando fazer é fugir dessas posições onde o branco está muito ativo, né? Então aqui, por exemplo, se peão por, não é o lance que foi feito naquela partida. A ideia é jogar esse H6 e puxar esse cavalo para trás, né? Ele está mais passivo, e se a gente voltar ele para o centro, olhem só a situação desses peões, né? Então, existem peões triplicados na coluna E e peões dobrados na coluna C. O peão a mais do branco aqui tem utilidade zero, né? Provavelmente ele está pior aqui depois que o preto desenvolver as peças simplesmente, né? São muitas debilidades. Naquela partida mesmo,
O Kasparov reagiu bem aqui com D3, fez os bons lances iniciais aqui, que até hoje a teoria reconhece como a ordem mais precisa, mas posteriormente o Karpov acabou ganhando aquela partida. Bom, o que eu queria, a imagem que eu queria que vocês tivessem aqui desse cavalo F3 e dessa posição toda é essa imagem assim de uma posição complicada, que o branco pode jogar, mas que o preto também tem suas chances, né? É necessário conhecer bem aqui, e mesmo conhecendo bem, o preto tem suas chances. Então a gente vai tentar usar uma ordem mais inteligente de lances, que é começar com G3, pessoal. Então qual a diferença? A gente não compromete o nosso cavalo de C3 por enquanto. Então o cavalo fica ali em B1, porque, claro, o bispo B4 só faz sentido se o cavalo para C3, porque aqui, por exemplo, esse lance estaria sendo feito no vazio. A gente jogaria A3, o bispo tem que voltar, porque, claro, para cá não dá mais certo. O bispo está ficando preso com B4 C5. Então o bispo B4 perde o sentido, então isso significa que o preto precisa continuar desenvolvendo. Só que aí depois de bispo G2, reparem que de novo o bispo B4 não é um tema, pessoal. Então a gente está o tempo todo, a gente está utilizando essa ordem mais inteligente aí de lances para afastar o bispo B4. Tá? O preto pode jogar as outras coisas aqui da inglesa, mas esse bispo B4 ele não pode. Eu agora vamos só tentar insistir um pouquinho para ver uma coisa, né? Porque, ok, até aqui bispo B4 não pode, mas a questão seria, o que eu faço se o preto desenvolver mais uma peça? Porque estão acabando aqui os meus lances úteis. Quer dizer, se eu não jogar cavalo C3 aqui, eu vou fazer o quê? Só que ainda assim aqui o branco pode insistir com o cavalo F3. A ideia desse cavalo F3, de novo, seria evitar de comprometer o cavalo com a casa de C3. E depois, primeiro é muito importante a gente verificar que esse lance não funciona. Porque se o nosso cavalo precisar voltar, é sinal de que alguma coisa deu errado, né? Então, bom, o que a gente precisa verificar aqui é se esse peão de E4 vai sobreviver ou não. Nesse caso, eu acredito que, número 1, ele não sobrevive. O preto pode até conseguir recuperar o peão dele, mas a gente vai ver que vai ser às custas de atrasar muito o desenvolvimento. Então, depois de E4, pessoal, o bom lance aqui é cavalo G5. Esse não é um lance tão específico e concreto assim, tá, pessoal? Aqui não vai exigir que vocês lembrem muito, porque a ideia do lance é tomar em E4. Então não é um lance... Porque às vezes, assim, tem ideias que é difícil de lembrar porque não dá para explicar muito bem, né, o porquê que o lance é bom. Mas aqui está muito claro a razão do cavalo G5. A gente não pode deixar esse peão de E4 sobreviver. Senão ele vai sufocar muito nossas peças, né? Então esse e depois de desse aqui o peão tá caindo, tá, pessoal? Então o preto vai ter que tomar alguma providência. Dama E7 não resolve porque cavalo C3 leva o peão de E4 embora. Esse é um detalhe importante. O peão vai cair agora mesmo, tá, pessoal? Não tem nem o que fazer. Então só sobrou jogar D5. Então qual seria a ideia aqui do D5? Que depois de peão por, de novo parece que está caindo o peão de E4, mas nesse caso não exatamente. Porque depois de dama por D5, o preto defendeu o peão de E4 dele e ao mesmo tempo está atacando o cavalo de G5. Isso seria um problema se aqui o branco não tivesse um lance que defendesse o cavalo de G5 e ainda atacasse E4, né, que é o lance D3. Porque o bispo defende aqui e esse peão está caindo, certo? É muito difícil a partir daqui o preto conseguir chegar até uma posição decente. Bom, o peão está caindo, eu não posso fazer um lance com o bispo F5, porque é simplesmente peão por. Se dama por, rei por. E o branco... Ok, o branco perdeu o direito de rocar, isso não é o ideal, mas aqui a gente está falando... Então, bispo aqui, o bispo vai voltar, digamos, para cá, a gente consolida o centro. Então o que eu estou dizendo é que, claro, a gente não queria esse rei em D1, isso é compreensível. Mas assim, nós temos aqui um peão a mais, tá, pessoal? O preto não está desenvolvido bem o suficiente para explorar esse rei em D1. E a gente vai fazer lances como cavalo C3. Se ele não fizer nada nesse meio tempo, a gente vai jogar, digamos... Vamos colocar os lances no tabuleiro. Depois daqui, vamos supor que ele desenvolva
as peças simplesmente. Então, aqui, por exemplo, a gente pode tentar, em primeiro lugar, transportar esse cavalo para D3, que seria uma ideia já bem sólida. Claro que aqui nesse meio tempo também tem um bispo H3 cravando a torre, mas só o que eu queria destacar era que quando esse cavalo chegar aqui em D3, pessoal, é muito difícil de conseguir qualquer coisa pro preto, porque esse cavalo em D3 ele neutraliza muita coisa. Ele bloqueia a coluna D e garante uma certa segurança aí para esse rei. Né? Então os nossos próximos lances aqui vão ser cavalo C3, torre C1. E claro, esse bispo H3 aqui cravando a torre, o tempo inteiro está funcionando. Tá? Eu só estou nesse momento ignorando um pouco ele para a gente se concentrar na manobra do cavalo. Então isso aqui de fato é um peão a mais, isso se vocês realmente quiserem aceitar esse peão, porque se o branco quiser rocar aqui, por exemplo, o pessoal está caindo em E4 ainda, eu não posso tomar em D3 porque cai a minha dama, essa também é uma posição ruim para o preto, né? Vamos supor que eu faça roque aqui, tentando ser esperto, né? Porque se D4, dama por D1, mas não funciona, porque aqui cavalo C3 ataca tudo que ele tem, né? Ataca a dama, ataca o peão de E4 de novo. Então vocês observem que nessas variantes o peão de E4 está caindo e está caindo quase sempre, né? Não é nem que está caindo uma variante aqui e outra ali, está caindo toda hora. Então depois de dama por D5, D3, pessoal, a gente poderia inclusive encerrar a nossa análise aqui com a conclusão de que esse E4 não funciona muito bem. Mas aqui o preto ainda tem um lance para tentar se desprender aí desse monte de ameaça, que é fazer dama 5 cheque. Que a ideia seria, bom, se o branco desenvolver, toma aqui em D3, e pelo menos eu não perdi o meu peão central, né? Pensando aqui do lado do preto. Então o preto deve estar pensando isso. Então tudo bem, eu consegui evitar de perder o meu peão de E4. Agora, o problema é que aqui o branco tem o lance bispo D2 que ataca a dama e ganha um tempo importante. Porque agora o preto vai ter que defender o peão de E4 e defender a dama. Isso é impossível. Porque ou ele defende uma coisa ou ele defende outra. Então já que ele precisa abandonar o peão de E4, mas por sorte dele, ele ainda tem dama B6, que toca aqui em B2. Só que depois de cavalo por E4, cavalo por E4 e bispo por E4, dama por e cavalo C3, nós trocamos um peão de B com um peão de E. O peão de E, por natureza, ele é muito mais importante, porque ele é um peão central. O peão de B não é um peão central. Então, essa troca, ela beneficia o branco. Só isso já seria suficiente para a gente estar contente, mas tem mais do que isso, que é o fato de que o preto se atrasou no desenvolvimento. Então, aqui está chegando torre B1, o branco está rocando. Inclusive, assim, se o preto não tomar cuidado, já tem um golpe acontecendo aqui, que é torre B1 e cavalo B5, que ganha o peão de C7, tá? E depois a torre também, porque a dama está atacada. Então, assim, essa não é uma boa posição para o preto, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. E isso é muito bom, inclusive, para a gente, porque o cavalo F3, de novo eu vou destacar que o lance mais tradicional aqui é colocar o cavalo no C3, tá, pessoal? Para não levar o E4. Esse cavalo F3 é uma ideia relativamente recente, uma tentativa recente aqui de aprimorar a ordem de lances do branco. Então, esse nosso cavalo aqui em F3 tem um outro ponto positivo, porque ele é meio provocativo. Então, a pessoa pode querer jogar E4 aqui e fazer o E4 mesmo, né? Tentar dar um jeito disso funcionar. Mas nas linhas aqui que nós vimos, ficou claro que esse lance não preocupa. Muito pelo contrário, né? O preto aqui é recomendado fazer alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa significa geralmente D5. Esse é o lance principal, tá, pessoal? Porque as duas linhas principais são aquele bispo B4, se o cavalo está em C3, e esse D5. Nesse caso, como o bispo B4 não existe mais, D5 virou a linha principal. Claro que o preto tem outras formas de jogar aqui, tá, pessoal? A gente também vai verificar ideias diferentes em vídeos futuros, mas no momento eu queria me concentrar na variante principal mais uma vez. Né, porque eu tenho... por que eu prefiro começar já das principais? Porque as principais são aquelas posições onde vocês vão jogar a maioria das partidas. Né? Então não adianta a gente estar super preparado, digamos, na inglesa,
em linhas pouco jogadas, porque na maioria dos casos é mais importante estar melhor preparado naquelas que são mais jogadas, né? E claro, isso é uma coisa, absolutamente natural, né? Bom, mas depois desse D5 peão por, tá pessoal, cavalo por. E aqui, como aquela variante do bispo B4 já ficou para trás, já dá até para jogar cavalo C3. Mas eu prefiro provocar um pouquinho mais. Eu prefiro focar. A gente continua provocando ele a jogar E4. E aqui a gente está jogando no espírito da defesa Alekhine. Vamos voltar rapidamente para explicar qual seria o espírito da defesa Alekhine. Porque que é o lance cavalo F6. Eu vou até virar os lados aqui para ficar claro o que eu estou dizendo. Então, depois de cavalo F6, pessoal, o que o preto está dizendo aqui é o seguinte: que ele quer que o branco avance os peões. Então, avança os peões, eu vou provocar, por exemplo, quando o peão aparecer em E5, eu vou provocar ainda mais colocando meu cavalo aqui, estimulando o branco a andar com esse também. Eu volto para cá, estimulando, quer dizer, eu estou o tempo inteiro provocando os peões a andarem. Mas o objetivo é fazer com que esses peões andem para depois eu atacar o centro. É os peões estarem cada vez mais expostos e avançados para poder atacar mais fácil, mais rápido. Então essa é a filosofia da Alekhine. Eu estou atraindo os peões aqui para o meu campo para eu conseguir atacar ele com mais velocidade. Bom, basta a gente, por exemplo, vou fazer 2 lances aqui para o branco, tá pessoal? Basta a gente, por exemplo, chegar nessa posição, onde depois de D6 o preto está ameaçando tomar, o preto está ameaçando tudo que tem ali no centro com um lance. Isso só aconteceu por conta de toda a provocação que foi feita até agora, né? O branco acabou se expandindo demais. Inclusive D4 não é um lance recomendado aqui pela teoria. O lance recomendado pela teoria é fazer um lance como bispo C4 ou cavalo C3. Mas isso não vem aqui ao caso. Só queria explicar de novo a ideia, tá? Então aqui G3, tá? Cavalo F6, bispo. Agora D5, CD, cavalo por, roque. Essa é a ideia que eu estou recomendando aqui para vocês, porque a gente está chamando ele realmente para vir nos atacar, né? Essa seria não vir atacar nosso rei, mas a gente só está provocando um lance E4 aqui, tá? Eu não estou propondo aqui uma estratégia de ficar tentando defender algum ataque ao nosso rei. Longe disso. Só estou tentando provocar o E4 para eu conseguir atacar ele mais fácil. Bom, e aqui, olha quantos testes nós já colocamos aí pro preto, né? Ele já teve várias oportunidades de fazer alguma coisa errada. Essa aqui é outra, porque C4 também não funciona muito bem. O cavalo volta para E1. Uma olhada um pouco, uma primeira olhada aqui na posição do branco, pessoal, poderia sugerir que o preto está indo bem, porque ele empurrou o nosso cavalo para trás, as peças dele parecem bem centralizadas, mas as coisas são mais complicadas do que isso. Porque o peão de E4 está caindo, e não é fácil proteger esse peão. E assim que o preto defender, eu vou jogar D3, vou explodir esse centro branco, depois de ED cavalo por. Tá tudo ativo aqui na minha posição, cavalo C3 chegando, aquele cavalo que estava passivo em E1 já pulou para D3, né? Então a gente já resolveu aquele problema. Essa posição aqui não é uma posição nada preocupante para o branco. Ele tem lances fáceis de desenvolvimento para fazer. E eu adoro, especificamente, adoro aqui, gosto desse bispo de G2, né, que é um verdadeiro monstro aqui nessa diagonal. Bom, então depois de F5, D3 está tudo ok. E bispo F5, pessoal, é um pouco ainda, mas é uma notícia ainda melhor para a gente, porque depois de D3 ele não pode nem tomar aqui, porque o branco aqui tem um golpe. Qual então seria esse golpe? Então aqui o golpe... Bom, de novo, se a gente joga cavalo por D3, pessoal, não tem nenhuma crítica para fazer a posição do branco, né? Ele consegue desenvolver tranquilo aqui ainda e tudo isso, né? Só que mais do que isso, aqui a gente tem o garfo em E4. Então, uma espécie de drible aqui. Bispo F5, depois de D3, peão por, já tem um E4 chegando, tá? Que é um problema aqui para o preto.
Então, retornando um pouquinho. Então, depois de rock, pessoal, o que o preto deve tentar fazer no lugar disso? Desenvolver as peças. E aí ele tem, basicamente, e é aí que a gente já vai entrar em confronto com aquela partida do Botvinnik com o Portiche. Se o preto, aqui o lance do preto é cavalo B6, tá, pessoal? Já vou explicar o porquê. Porque se ele não jogar cavalo B6, parando a ameaça de D4, a gente vai jogar D4. Então, se ele jogar o lance do Portiche bispo E6, que é uma coisa que aconteceu na partida do Botvinnik, mas ele deixou passar esse D4, a gente joga D4 aqui. E se esse D4 chegar tão fácil desse jeito, pessoal, o branco fica melhor sem muito esforço. Porque, por exemplo, em primeiro lugar, se E4, cavalo G5 é muito chato, porque eu estou tocando em E6, estou tocando em E4, e essa não é uma boa posição. Então, peão por. Só que aqui, depois de cavalo por e dama por, essa posição, o branco tem uma confortável vantagem. Eu diria que por duas razões. Em primeiro lugar, o branco já se adiantou no desenvolvimento. Em segundo lugar, a nossa dama de D4 e o nosso bispo de G2 está impedindo o preto de desenvolver as peças dele. Então não só a gente está em vantagem aqui, como o preto, como a tendência é que essa vantagem aumente, porque o bispo não está saindo ali de F8, porque se ele sair cai G7. Ao mesmo tempo eu não posso arrancar o cavalo da frente para trocar as damas, porque está caindo B7 depois. Eu troco uma vez, bispo por B7, ganho um peão limpo. Então essa posição aqui não é tão simples, tá? Então, cavalo por, dama por. Isso, essa posição aqui é um pouco delicada para o preto, tá? Eu não entraria nisso aqui de pretas de forma alguma. De pretas aqui eu vou ter que fazer um lance como C6, mas aí a questão é que, bom, esse lance perde um tempo e o branco já tem a vantagem em desenvolvimento, né? Com um tempo ainda a mais dado para ele, isso só vai se agravar, né? Então esse C6 não pode. Quer dizer, o C6 até pode, mas assim, essa linha toda não pode, né? Porque se vocês se lembrarem bem, o Botvinnik numa situação parecida com essas simplesmente continuou desenvolvendo normal aqui. E claro que isso não é uma crítica a ele de forma alguma, é só uma questão de que com o passar dos anos as pessoas vão refinando aqui a ordem dos lances iniciais. Isso não tem nada a ver com entendimento de xadrez nem nada disso, né? Só com uma questão que, na medida que vão acontecendo mais e mais partidas, as pessoas vão entendendo qual lance deve ser feito antes do que o outro. E essa foi uma conclusão tirada já faz algum tempo de que esse cavalo precisa voltar. Assim, D4 não é um lance, né? Porque depois de D4 peão por, o branco não conseguiu nada além de entregar um peão. Então aqui depois de cavalo B6, a gente vai ter que fazer alguma outra coisa. E aqui de novo eu vou propor, como sempre, né? Eu estou tentando fazer isso em todas as minhas recomendações, propor um método alternativo aqui, mas de forma alguma inferior. Eu vou de novo reforçar que o Botvinnik naquela partida fez cavalo C3, que é o lance tradicional até hoje. Depois de bispo E7, roque. Depois de bispo E7, D3, desculpe, roque. E o Botvinnik jogou com A3, depois de A5 ele veio com bispo E3 e... bom, e ganhou aquela partida fenomenal, né? Mas o fato é que a ordem não era bem essa, vocês já sabem, mas a ideia geral e a posição era e assim, o tipo de posição era exatamente essa, né? Tem alguma mudança, quer dizer, o bispo estava em E6 na outra variante, essa é a única mudança que teve de lá para cá. Mas a ideia básica dessa mais clássica é essa, né? Desenvolver o cavalo para C3, D3, bispo E3 e pressão no flanco de dama. Agora aqui de novo eu vou propor um lance que eu sempre gosto nessas posições, que é o lance B3. Reparem que a gente continua provocando. A gente quer que ele jogue E4. Porque a hora que ele jogar E4, aí vira de novo a estratégia da Lecchini. O cavalo volta, você vai ter que defender o peão de E4, não há alternativa. Eu desenvolvo meu bispo para cá, atrasando o seu desenvolvimento, porque o bispo não pode sair, porque está caindo em D7.
E se você desenvolver ali o flanco de dama antes, esse D3 aqui ele chega muito bem, né? Porque ele destrói o centro, ativa todas as nossas peças, porque peão por, cavalo por, e olhem bem para os nossos... Eu vou só pedir para vocês observarem os dois bispos. Reparem bem a diferença dos nossos bispos brancos para os bispos dele. O bispo de F8 não consegue sair dali basicamente, comparado com esse monstro aqui em B2, e esse bispo aqui em G2, ele é sem dúvidas melhor que esse aqui de E6, porque esse bispo aqui em G2 é um monstro total nessa diagonal, né? Então eu ainda nessa variante, claro, quem assistir aquela partida do Botvinnik, eu considero que está pronto para jogar essas linhas mais tradicionais também. Então o que eu estou sugerindo aqui é mais uma tentativa de jogar de maneira mais moderna que essa posição, mas de forma alguma que eu estou dizendo que não é possível jogar daquele outro jeito, tá? Do jeito mais comum. Mas eu ainda gosto aqui do lance. Então depois de lembrem-se que se ele não defender D4, seja o lance que ele fizer, que seja bispo E7, que seja o que for, a gente tem D4 aqui. D4 é uma ameaça, não esqueçam disso. Cavalo B6 é um lance, por natureza, triste. Porque ele voltou o cavalo, perdeu um tempo, porque mexeu no cavalo de novo. E ele só está fazendo isso por necessidade. Porque o peão de D4... porque ele precisa barrar o D4. Se ele não barrar o D4, a gente joga. Então não confundam isso, porque essa sim é uma coisa importante de não confundir. E aqui B3 é o nosso... B3 é o lance para quem está querendo jogar dessa maneira que eu estou propondo. Se E4 o cavalo volta para E1, você já sabe que aqui a gente está usando uma estratégia mais provocativa. E se o preto desenvolver o bispo E7, coisa que ele provavelmente vai, o bispo sai para cá, roque. E aqui é onde entra o nosso... desculpe, primeiro, depois de bispo B2, na verdade, primeiro ele precisa defender esse peão. E aqui é onde entra a nossa proposta alternativa aqui de desenvolvimento, porque na maioria dos casos o cavalo sai para cá, tá? Mas dessa vez eu vou propor que o cavalo saia para cá, porque dessa forma o bispo aqui de B2 não fica... tivemos aqui um pequeno pulo aqui do chess base, tá? Vamos voltar agora para a posição que estávamos. Então depois disso veio o bispo E7, bispo E7 não pode, cavalo B6, e agora nós estamos propondo aqui o lance B3, depois de bispo E7, bispo B2, F6, e aqui o ponto todo era fazer o lance D3 para fugir do método tradicional de desenvolvimento, porque esse cavalo aqui de B1 vai para D2 agora. Vou mencionar uma outra coisa, recentemente, inclusive nessa posição, eu só não vou me lembrar, pessoal, se o preto aqui jogou F6 ou não, tá? Porque eu lembro que foi uma partida do Caruana com o Samuel Sevian, isso aconteceu esse ano, e depois de F6, o Caruana numa posição muito parecida com essa jogou o cavalo A3 aqui. De novo, essa é uma tentativa aqui de fugir dos caminhos mais trilhados, né? É claro que esse cavalo... Esse é um lance que só pode ter uma justificativa mais concreta, porque a princípio ele não faz sentido. Naquele caso específico, a ideia do Caruana era passar o cavalo para cá para apoiar D4. Então estou mencionando isso para que vocês vejam que a teoria está desenvolvendo para esses cantos, tá? E essa ideia de não desenvolver o cavalo para C3 rápido é uma concepção moderna bem respeitada, né? Até o Caruana deu uma... tentou isso recentemente. Então depois de bispo B2, F6, ele tentou esse cavalo A3, mas não é essa a minha recomendação, né? A minha recomendação aqui é o lance mais sólido D3. E depois de roque, cavalo D2, bispo E6. E aqui a gente segue, pessoal, torre C1. E os planos são muito parecidos com o que vimos na partida do Botvinnik. Ou seja, depois de... Bom, dama D7 é uma opção, torre E8 é outra, mas o ponto todo é, em primeiro lugar, ficar de olho aqui em A3, B4. E se ele não deixar, a gente vem cavalo E4, depois cavalo C5 e pressão na coluna C.
Claro, pessoal, até chegar até aqui o preto já teve que... quem acompanhou a análise de perto aí sabe que o preto precisou desviar de jogar aquele E4 várias vezes, que é um lance que pode muito bem ser feito. A pessoa pode se sentir tentada a fazer aquele E4. Em segundo lugar, vem o E4 em seguida, que também é um lance. Então, quer dizer, a gente já colocou vários truques para ele aqui no meio do caminho, para que caso ele acerte tudo, ele vai chegar aqui, onde de novo a gente tem uma posição típica da inglesa, onde o branco tem contra-jogo no flanco de dama. E o preto vai tentar jogar um pouco mais ali pelo centro. Mas isso aqui é perfeitamente jogável. Vou ainda mencionar um segundo plano aqui, pessoal, que é o de jogar, por exemplo, vou passar a vez aqui para o preto. Quero destacar que eu só estou passando a vez para ilustrar qual é o plano do branco, tá? Para eu não ficar só falando que o plano é isso e aquilo que eu quero colocar no tabuleiro. Então o plano seria jogar torre D1 e D4, tá, pessoal? Esse é o plano B aqui. Tentar executar esse D4 de alguma forma. Aqui, por exemplo, acho que já não tem nem mais como parar, né? Ele vai fazer um lance como dama D7, D4 está chegando com força. Bom, pessoal, isso conclui então a minha recomendação contra o lance E5G3. Nós verificamos o que acontece se jogar E4 e a gente também verificou o que acontece se ele entrar na linha principal com D5. E a conclusão chegada até agora é a de que o branco, sem dúvidas, pode lutar por vantagem aqui, e mais do que isso, não só lutar por vantagem, mas como jogar de uma maneira interessante e diferente, né, ainda por cima. Então, por hoje essa foi a nossa videoaula. Eu vejo vocês na videoaula seguinte, onde a gente vai ver outras respostas possíveis ali depois de C4, E5 para o preto. C4, E5, G3 para o preto. Eu vejo vocês lá.